Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas, né, à nossa última live do primeiro ciclo de palestras de formação política para os professores da educação básica. É um grande prazer, né, ter vocês aqui conosco, agradecemos a participação aí dos professores da educação básica. Como a gente colocou desde o início, a ideia era socializar com vocês algumas das discussões que nos são caras, né, e no sentido mesmo de uma formação política, para além de uma formação pedagógica, que nesse momento a gente achou bastante importante, né, tendo em vista as condições reais que a gente está enfrentando na educação, na sociedade como um todo. Então, hoje a gente vai fazer a nossa última palestra, né? A gente tem hoje um convidado especial, um colega nosso do grupo de pesquisas lá da UFSC também. Como vocês viram, esse grupo dominou quase as palestras, né? Nós tivemos outros convidados. E a gente vai fechar, então, com o tema Amanhã será outro dia. Podemos mudar o mundo? Então, é um fechamento mesmo, né, de todo o nosso primeiro ciclo. A gente começou, apenas relembrando um pouco, né, começamos em abril, temos seguido todos os meses com uma palestra, e agora a gente fecha, então, encerra aqui, tendo em vista que algumas das palestras se estenderam, foram feitas em 2 momentos, então a gente encerra com essa fala de hoje o nosso ciclo. Aproveito para informar a todos que em novembro os certificados, então, deverão estar prontos e nós vamos informar nos grupos, então, a data em que vocês podem retirar online esses certificados, ok? Bom, então agora vamos aproveitar o nosso momento, né, e fazer essa discussão tão importante, que acho que fecha mesmo tudo que a gente vem discutindo. E quem vai, então, fazer a fala é o nosso colega, o Ricardo Scopel Velho. O Ricardo tem doutorado em educação, mestrado em sociologia, graduação em ciências sociais, todas na UFSC, fez também uma especialização em direitos humanos na Focus, participa de 2 grupos de estudos, né, o grupo de estudo em atualidades, o GEA, no Instituto Federal Catarinense, e também do GECAT, que é o grupo de estudos e pesquisas, né, Capital, Trabalho e Educação da UFSC. Ele também colabora na Escola Nacional Florestan Fernandes e é professor atualmente do Instituto Federal Catarinense, campus de Rio do Sul. Ricardo, e assim como todos os outros convidados, né, a gente agradece muitíssimo pela sua presença hoje, tá? A sua disponibilidade de vir aqui socializar suas discussões conosco, e reiteramos que é um prazer ter você aqui com a gente, tá? Muito obrigada mesmo, e a palavra é toda sua, fique à vontade. Olá, Neide, olá a todos que vão nos assistir, que têm acompanhado já desde abril esse projeto bonito que vocês desenvolveram, proporcionando esses espaços, né, tão raros hoje em dia, de produção de um pensamento e de debates numa perspectiva crítica, né, acompanhar o desenvolvimento da sociedade e, a partir das nossas instituições educativas, proporcionar espaços de debate, infelizmente, não tem sido a regra, né? Pelo contrário, tem sido espaços de maior coerção, de repressão, de cobrança de um certo conservadorismo que impede que o pensamento humano se desenvolva, avance e consiga transpor uma série de impossibilidades aí para enorme maioria da população mundial. Claro que estamos falando desde um paizinho aqui na América Latina, né? Como diria o Belchior, sou só um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, mas que precisa pensar o mundo. E aí, quando vocês propuseram esse tema desafiador, né, de como pensar a transformação do mundo, né, um outro dia é possível, um termo que os antigos gostavam muito de chamar revolução, né, é possível fazer revolução, pensar revolução, ela é viável.
eu pensei em como que isso poderia se desenvolver numa perspectiva de dialogar com quem está nos assistindo, dialogar com quem se dispôs a acompanhar esse trajeto com vocês durante o ano, que passou por temas maravilhosos, né? Você falou aí do nosso pequeno grupo, né, de estudo, Capital, Trabalho e Educação. Então, vocês tiveram o professor Paulo Tumolo, vocês tiveram aí a Neide e o André Ricardo, vocês tiveram a Juliane, também acho que já gravaram com algumas outras pessoas importantes aí desse espectro crítico no Brasil. Mas agora falar sobre revolução, depois de ter discutido o Estado, as classes, o método, as crises capitalistas, parece que já temos algumas categorias aí que estão pululando, ou deveriam estar pululando na cabeça de quem está nos assistindo agora, que é assim, tá outubro, novembro. Outubro é um mês importante para quem pensa a revolução no mundo, né? Porque alguns outubros foram muito importantes, como o outubro de 17 na Rússia, o outubro na China em 49, alguns outros outubros aí no Vietnã, em Cuba. Então tem até aquela famosa música bonita, né? Que outros outubros virão. E a gente espera que essa revolução que aconteceu em outubro em alguns lugares aconteça em qualquer outros meses ou em qualquer outras estações. Contudo, pensar a revolução nos implica em pensar a sua objetividade, a sua materialidade e o conjunto das variáveis que ela exige. Então, eu acho que tem pelo menos 3 grandes momentos para pensar na revolução. Primeiro, ela é possível, essa é a boa notícia. Ela é possível. Porém, no segundo momento, ela é muito difícil. Muito difícil. E o que desdobra de um terceiro momento, né? Se ela é possível, mas ela é difícil, se eu parto de um pressuposto de uma radicalidade material, ou seja, um materialismo radicalmente entendido, essa revolução ela é necessária. Mas ela é necessária para a sobrevivência da humanidade, enquanto humanidade. E aí é que começam os nossos problemas. Por quê? Porque somos herdeiros, e aí eu parto de um princípio que estamos dialogando já com sujeitos que se colocam numa perspectiva de transformação. Essa transformação, ela é crivada de matizes, ela é crivada, tem inúmeras táticas, inúmeras estratégias, inúmeras concepções de como a mudança social pode acontecer. Nas ciências sociais de onde eu venho, isso é um tema para toneladas e toneladas de livros e mais horas e horas de HD, de gravações e seminários, além de todo o sangue derramado nos últimos 2 séculos e meio na busca por alternativas transformadoras. Então, falar em mudança social pressupõe esse conjunto de possibilidades táticas, estratégicas e de concepções. Alguns autores reivindicam uma transformação a partir do que eu vou chamar aqui de forma muito simplista até, uma herança hegeliana, de que existe a possibilidade da transformação do mundo, que o mundo é carregado de contradições, portanto eu preciso inclusive de uma lógica dialética para captar essas contradições, só que essas mudanças se dão a partir de uma concepção da ideia se objetivando no mundo. O famoso idealismo filosófico, mas um idealismo dialético, presente no Hegel. Tem uma certa tradição da esquerda que pega esta concepção hegeliana a partir da leitura de algumas obras do Marx, ainda em seu momento de acerto de contas com essa filosofia da história presente no Hegel, onde essa história ela é universal. É uma história que transcende todos os tempos e transcende todas as formas
de relações sociais de produção. Então, os diferentes modos de produção seriam, vamos chamar quase assim, uma sequência do desenvolvimento de forças produtivas que tendem a uma liberdade, que é um pouco da concepção do Hegel, o reino da liberdade e o reino da necessidade. Então, a necessidade seria suplantada pela atividade humana, no caso do Hegel, pelo pensamento, objetivando a liberdade. E a liberdade se daria a partir dessa identidade do sujeito com seu objeto idêntico, em termos bem filosóficos. Aí vamos tentar transformar isso em movimento conceitual. O próprio Marx, ainda nos manuscritos de 44 e no próprio Manifesto Comunista de 48, traz uma concepção de história que ainda bebe nessa filosofia da história, onde o desenvolvimento destas forças produtivas, o desenvolvimento desse conjunto de relações necessárias à produção material da existência, culminaria com a liberdade. Só que para o Marx, diferente do Hegel, isso exigiria uma revolução. E essa revolução seria possível não a partir do conceito ideal, que para o Hegel, inclusive, era o Estado. O Estado era o sujeito mais evoluído, desenvolvido como espírito absoluto, que viabilizaria essa liberdade. O Marx diz que é preciso inverter essa lógica, é preciso colocar as ideias sobre seus pés e reivindica um materialismo. E diz que não é a ideia que faz a história, mas sim o trabalho, os trabalhadores e uma classe específica que é o proletariado. E esse proletariado poderia, a partir do trabalho, produzir uma revolução e esta revolução alterar o conjunto dessas relações de produção e, portanto, as ideias, a forma política, a forma jurídica e produzir uma outra sociedade, o socialismo. Só que o que eu quero chamar a atenção? Que essa perspectiva de uma teoria da revolução para o Marx, ainda em meados do século XIX, bebe de uma concepção de filosofia da história ainda sob a forte influência do Hegel, em que pese uma exigência histórica dos anos 40 e 50 de transformações sociais. E aí vou falar da Europa, que é onde está se produzindo essa concepção, né? As revoluções de 48 e 49, seja na França, seja na Alemanha, seja em alguns outros países que foram se espalhando, deram errado. Os trabalhadores tentaram se erguer, inclusive em armas, contra o antigo regime, contra a aristocracia, em aliança com as burguesias, ainda em seu momento transformador e revolucionário, contra o antigo sistema, né, contra boa parte do feudalismo que ainda persistia, e deram errado. Essas revoluções foram derrotadas em todos os aspectos. Na década de 50 e 60, essa filosofia da história passa a ser questionada pelas tendências progressistas da história, pelas concepções ligadas aos trabalhadores, à classe trabalhadora. É criada a Liga dos Comunistas, isso vai ser conhecido e transformado em 64 na Primeira Internacional. O Marx, o Engels, né, e uma série de autores começa a perceber que essa radicalidade material precisa estudar como funciona a economia política. O Marx vai passar os anos 50 e os anos 60 estudando a crítica da economia política, e, a meu ver, e aqui é que eu quero chamar a atenção, há uma superação da concepção da filosofia da história até então presente por uma nova concepção de filosofia da história, que se funda na lógica do novo ser que agora determina o conjunto das outras relações de produção arcaicas, que é o ser do capital. O ser do capital e a universalização da sua existência em todos os aspectos, aí as revoluções políticas acabaram impondo transformações, guilhotina para todo lado,
banhos de sangue em todos os lados para constituir o Estado burguês. Guerras entre nações para expandir exatamente essas empresas capitalistas que se defrontavam umas com as outras a partir dos seus estados nacionais. Então, os anos 60 são marcados pela Guerra Civil Americana, que é uma guerra do capitalismo nascente e crescente contra forças, vamos chamar assim, antigas de outras relações de produção. É o norte contra o sul, os escravistas contra os industrialistas nos Estados Unidos, né? Então, essa guerra, a Guerra de Secessão, ela acelera muito o desenvolvimento de forças produtivas de caráter capitalista. E a derrota dos escravistas do Sul, nos Estados Unidos, é sentida no mundo inteiro. Todas as rotas de comércio de escravos são realteradas. Então, a principal mercadoria do sistema capitalista, que é a mercadoria força de trabalho, fica livre em termos já planetários após a Guerra de Secessão Americana. Agora vejam, e aí pensando história, geografia, economia, sociologia, ciência, tudo junto. Logo nos anos 70, tem uma outra guerra no coração da Europa, que é a Guerra Franco-Prussiana. A Prússia tenta se defender de uma guerra que o Napoleão III deflagra contra os prussianos. Ainda império, vejam, o Terceiro Império na França tenta fazer uma guerra contra a Prússia para conquistar territórios, conquistar áreas de mineração, recursos naturais, para que o capital francês pudesse se desenvolver. Precisava desses recursos materiais. Quando a Prússia vence, a Prússia vence, Napoleão III é capturado pelo Bismarck, que é o chanceler alemão. 3 coisas acontecem nesse ano de 70 a 71. Primeiro, cai o Império Francês, o que é importantíssimo, o terceiro Império, nasce a Terceira República, então a forma política francesa avança do ponto de vista histórico num sentido de expressar relações capitalistas. A Alemanha, em janeiro de 71, é criada. A unificação alemã, com a criação do Estado alemão, acontece em janeiro de 71, com a vitória da guerra, e ela é assinada, é muito interessante essa parte, a unificação da Alemanha é assinada no Palácio de Versalhes, na França. Então, isso significa que a guerra acelerou esse confronto entre diferentes burguesias, num sentido de aceleramento tanto de desenvolvimento de forças produtivas de caráter capitalista, como de formas políticas que expressassem essas novas relações. E a terceira coisa é que, por conta dessa guerra, explode a Comuna de Paris. Em 18 de março de 71, inclusive, esse ano estamos celebrando, né, porque não dá exatamente para comemorar, mas celebrar os 150 anos da Comuna, que foi a primeira tentativa dos trabalhadores de terem independência, de produzirem sob novas relações, de ter uma forma política que fosse distinta tanto do antigo regime feudal, como das repúblicas parlamentares ou das monarquias constitucionais que a burguesia estava delineando em toda a Europa. O mesmo da República Estadunidense, né, que já havia desde 1790 e alguma coisa. 1776 a independência, mas a Constituição é de alguns anos depois. O que eu quero dizer com tudo isso lá do século XIX, Ricardo? Eu estou dizendo que uma concepção de revolução surge a partir da perspectiva de que uma filosofia da história que acreditava que a história só andaria em uma direção e que o Estado seria a encarnação do Espírito Absoluto e que transformaria em liberdade a vida das pessoas, rui. Essa concepção da filosofia da história morre por 2 motivos. O primeiro, as guerras interburguesas pelo domínio do aparato estatal e por uma guerra deflagrada pelos próprios trabalhadores a partir da Comuna de Paris, que durou 72 dias e foi massacrada pelos 2 exércitos, tanto pelo exército francês como pelo exército prussiano,
em colaboração, porque sabiam que uma república universal dos trabalhadores feria de morte os seus interesses de classe. Quando que rui aquela concepção, aquela filosofia da história, salta no colo de todos os observadores que um novo ser social, com uma nova lógica, com uma nova perspectiva de funcionamento da história, está liberto, que é o ser do capital. E o Marx, ao escrever o seu livro, O Capital, está exatamente se apropriando desta realidade, está mergulhado nela. E aí é que eu, enquanto apresentador desse debate aqui hoje, vou pular para o século XX, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã e as guerras de independência. Foram 3 grandes blocos de conflitos militares durante o século XX que afirmaram que o capital, para se desenvolver, precisa alimentar as suas contradições com conflitos armados. Só que esses conflitos armados, muitas das vezes, foram situações em que abriram condições para que outras classes se erguessem como sujeitos da história. Vejam, a Primeira Guerra Mundial abriu a possibilidade de a Revolução Russa acontecer. A queda do Império Czarista e o outubro de 17 foi gerado pela Guerra Mundial. Os trabalhadores estavam armados, os soldados, os marinheiros foram o apoio físico e o exercício da força física que a estratégia política bolchevique sustentou. Então, o que eu quero dizer com isso? Que uma estratégia de revolução precisa perceber como que o funcionamento desse ser do capital abre janelas revolucionárias. Os bolcheviques e a Revolução Russa são um dos experimentos para se entender como que abre essa janela revolucionária. O Lenin é famoso em um dos seus textos, que é sobre a falência da Segunda Internacional, onde ele cria as categorias de condição objetiva e condição subjetiva. As condições subjetivas estariam dadas pela crise das cúpulas, pela miséria das massas e pela ação independente da classe trabalhadora. Isso seria criado pela própria lógica do capital. Só que eu quero fazer notar que essa lógica, e o André, esse que apresentou para vocês há um tempo atrás e foi importante nesse debate, nessa leitura e nesse apontamento, que essas condições objetivas elas foram criadas pela guerra. A guerra que abriu essas condições objetivas. E as condições subjetivas são as tarefas que os trabalhadores precisam desenvolver do ponto de vista organizativo para poder atuar no momento em que essas condições objetivas se abrirem. Foi isso que viabilizou a Revolução de 17. A Segunda Guerra Mundial, e aí não vou entrar nos detalhes do que aconteceu com a Revolução Russa depois, que aí é outra encrenca, mas eles tomaram o poder e iniciaram uma transição para outra forma de organizar a vida. Abra um asterisco e uma nota de rodapé aí, eles não conseguiram superar a forma de produção fundada na mercadoria. Valor de uso, valor de troca e valor. Isso abre uma janela para outros seminários e outros debates aí que parece que esta forma de produzir a vida, ainda sob a égide da mercadoria, inviabiliza avanços no sentido de transitar para outro modo de produção. Fecha essa nota de rodapé. Volta para uma teoria da revolução. A Segunda Guerra Mundial fez algo muito parecido no espaço territorial chinês. Uma guerra, exércitos se defrontando, os nacionalistas na China, os comunistas sob a direção do Mao Tse-tung, conseguem se armar para defender o espaço nacional territorial contra a ocupação chinesa, contra a ocupação japonesa, digo, e esse espaço político aberto com confronto armado viabilizou que estes trabalhadores tivessem um exército vermelho organizado, armado, para utilizar desta força física
dessa violência revolucionária para aproveitar uma janela revolucionária. O que acontece de lá para cá? Da Segunda Guerra para cá? Várias teorias foram criadas para dizer como que deveria ser uma revolução ou não, se contrapondo a essas duas grandes, vamos chamar assim, esses dois grandes paradigmas revolucionários, né? O modelo chinês e o modelo russo. Algumas dessas concepções de revolução dizem que é preciso ter uma força armada organizada que aproveite uma situação. Alguns dizem que isso foi feito em Cuba, em 59, uma guerrilha que se infiltrou num país e aquilo lá, por ser a guerrilha, tomou o poder. Eu divirjo disso. O que me parece que aconteceu em Cuba é que a guerrilha criou condições para algo muito parecido com o que aconteceu na Rússia e na China nas outras guerras. Ela abriu uma conflagração aberta, portanto, uma guerra civil, dentro de um certo espaço territorial. E essa guerra entre 56 e 59 é que viabilizou uma luta política, as greves, os sindicatos, as associações, a luta estudantil, de tomar o poder em janeiro de 59. Então, mais uma vez, foi a guerra, foi o conflito e foi o armamento generalizado de parte da população que viabilizou a tomada do poder. Só que vejam, as teorias e as compreensões de uma concepção de revolução pouco levavam em consideração o próprio desenvolvimento do capital enquanto ser. E aí eu volto para a questão de uma filosofia da história. Alguns desses autores militantes e de organizações ainda acham que tem uma linha da história que está indo da necessidade em direção à liberdade, numa perspectiva que me parece, coitado do Hegel, se visse algumas pessoas falando que se baseiam nele, ou mesmo a esquerda hegeliana, de que se baseiam nele para suas intervenções, estratégias e táticas. Contudo, parece que é muito isso que acontece, que é chegar ao Estado por meio, muitas vezes, de governos, de disputas, de espaços institucionais, de aparelhos do Estado, para que a partir dessas disputas, desses espaços, vamos chamar assim, dessas rachaduras do Estado burguês, fosse possível ampliar a luta política revolucionária e conquistar o poder e buscar uma transição para o socialismo. Aí, óbvio, a gente teve na década de 60 um bocado de outros conflitos, mas que culminaram com uma negativa do uso da força física, da violência, até por conta da barbaridade que foi a Segunda Guerra Mundial, da barbaridade do sentido do banho de sangue, que foram as guerras de independência, as guerrilhas, os bombardeiros de napalm no Vietnã, né, que era uma coisa impensável, mas que estava acontecendo, e o capital não tinha nenhum problema de fazer isso se fosse para manter a sua estrutura de ordem social e de ordem econômica. Só que isso culminou em maio de 68 com uma série de elaborações, alguma linha da teoria crítica, né, Habermas, Marcuse, Adorno, Benjamin, de que a democracia e a participação ampliada e uma lógica discursiva, que um debate aberto no espaço público viabilizaria a contrariedade à barbárie e uma produção social da existência para além dessa barbárie capitalista. Então, criticam o capitalismo por vários caminhos, mas também criticam o uso da força da violência, da tomada do Estado, do autoritarismo, que seria o conceito de ditadura do proletariado. E aí eu volto para o Marx dos anos 70 para fazer um corte. Eu digo que abriram várias possibilidades revolucionárias porque muitos desses autores, na França, na Inglaterra, no México, aqui na América Latina, em vários lugares, que se baseavam numa contraposição ao autoritarismo e ao totalitarismo de qualquer cor.
Então se contrapunham aos totalitarismos de direita, caracterizadamente o nazismo e o fascismo, mas esses autores, e aí a Hannah Arendt tem bastante responsabilidade disso, os totalitarismos de esquerda, colocando o stalinismo como se fosse a busca do comunismo e do socialismo, que o stalinismo seria a expressão de um totalitarismo de esquerda. Com todos os seus problemas, mas essa caracterização cria, por oposição, o que a democracia seria saída a qualquer totalitarismo. E que, portanto, as lutas democráticas, a discussão democrática, os espaços democráticos, por si só, avançariam em direção ao mundo da liberdade, ao reino da liberdade. Porém, esquecem que já desde o século XIX nós temos uma poderosa explicação teórica para essas concepções de transformação. O próprio Marx, nos anos 70, 71 e 75, produz, teoricamente, alguns textos importantes que são posteriores à sua elaboração do livro Capital e da crítica da economia política. Me parece que já havia captado o Marx uma outra filosofia da história. Ele já tinha se apercebido que o capital, enquanto ser, ele subverte a lógica histórica que até então os outros modos de produção tinham como base de funcionamento. Todos os outros modos de produção chegavam em um momento de crise, e esta crise daquele modo de produção fazia com que este modo de produção entrasse em um colapso. E ele, num colapso, precisava de outro modo de produção, outras saídas, outros sujeitos para que viabilizassem a continuidade da existência humana. O capital subverte isso. O capital, e aqui me permito usar bastante das reflexões que o nosso grupo, o GCAT, tem feito nesses meses todos de pandemia, principalmente ao texto do André Ricardo, tese recentemente defendida, onde ele apresenta uma série de argumentações demonstrando que a crise para o capital, a partir da elaboração do Marx, as crises não são catastróficas para o capital. Cada crise capitalista não leva a tendência de colapso do sistema. Pelo contrário, a lógica do capital, ao entrar em crise, é ampliar ainda mais o próximo ciclo de acumulação destas crises e da produção do valor e da acumulação privada. Então, isso nos causa, e aí eu digo nos causa para quem pensa a revolução, para quem está preocupado com as mudanças sociais e que está preocupado com a destruição que o capitalismo está fazendo com o planeta, com as pessoas, com todos os seres, e que o capital é antagônico à humanidade, né? Ele é antagônico à humanidade. Mas a humanidade funciona a partir da lógica do capital. Nós não podemos idealisticamente acreditar que a humanidade só não avança por causa do capital. A gente precisa tirar o capital da frente e a humanidade vai seguir na sua direção do reino da liberdade. Não é assim. É o que eu afirmei no começo. Nós precisamos fundamentar a nossa reflexão numa radicalidade materialista. E essa percepção radical da materialidade demonstra que as crises não levam a lutas políticas. A catástrofe não leva a mobilizações políticas, hoje em dia. Essa catástrofe leva as pessoas a buscar sobrevivência, levam as pessoas a se matarem umas às outras por um pedaço de pão, a se matarem umas às outras esperando na fila para receber o auxílio emergencial. Diriam velhos anarquistas, né, que guardamos algum silêncio muito parecido com estupidez. Essas frases eram pichadas por aí há algum tempo atrás. O que me impressiona não é as pessoas atacarem um mercado para comer. O que me assusta, assustadoramente, é as pessoas não fazerem isso, morrendo de fome. É ver o que a gente viu recentemente, aquelas filas de pessoas para pegar ossos no mercadinho.
que nesse final de semana já está vendendo em promoção esses mesmos ossos. Acabaram de se transformar em mercadoria. Então, as pessoas não estão se mobilizando para essa transformação revolucionária a partir dessa realidade catastrófica. Então, me parece, para tentar sistematizar um pouco a nossa conversa, que é preciso compreender a lógica do capital a partir do seu funcionamento. Então, todos aí que querem mudar o mundo, todos que querem transformar a sua escola, seu local de trabalho, sua moradia, sua família, seu casamento, sua sala de aula, seu método de ensino, nós precisamos compreender a materialidade. Essa materialidade, óbvio, não é só a economia. Essa materialidade é como que as diferentes subjetividades se objetivam em comportamentos coletivos, em grupos sociais, em camadas e em classes sociais. Essa materialidade também, e o entendimento crítico radical dessa materialidade, nos demonstra que esta forma de produzir a vida gera estes tipos de comportamento humano. Então, a lógica da mercadoria é subjetivada por cada um de nós, tanto enquanto indivíduos, enquanto classes. Então, a revolução, enquanto uma ruptura destas formas de produção da existência, pressupõe um momento em que a contradição da produção real do capital se faça crise na compreensão do mundo. Ou seja, o papel da teoria, o papel de uma educação revolucionária, o papel de uma reflexão crítica é importantíssimo para se pensar a revolução. Então, isso que vocês estão fazendo aqui é fundamental para que o conjunto da classe trabalhadora se aperceba que a sua poesia, como diria o velho Marx, só pode ser tirada do futuro. Os trabalhadores não são revolucionários porque são trabalhadores. O proletariado não é uma classe revolucionária simplesmente por existir. Porque o proletariado, ao existir, ele existe para o capital. Ele só é proletariado e só produz valor porque ele produz no capital e para o capital. Que é outra reflexão que a gente tem feito aí nos últimos 2 ou 3 anos. Então, não existe nenhuma essência revolucionária em nenhum dos sujeitos ligados à forma de produção capitalista. Isso nos cria aquele momento que eu disse que era da dificuldade da revolução. Por que ela é difícil? Porque, Ricardo, eu achei que era só as pessoas ficarem conscientes que são proletárias, os proletários tomariam os meios de produção e a gente viveria feliz para sempre no socialismo. Só que não, diria meus filhos. Só que não. Por quê? Porque não está implícito no sujeito a necessidade da transformação. Está implícito a materialidade da sobrevivência. Se as relações dadas são as capitalistas, todos vão ter que vender sua força de trabalho da classe trabalhadora para viver hoje, para viver amanhã. Os que tiverem sorte, né? Porque tem alguns que nem isso estão conseguindo fazer. Então, a parte difícil é que esta concepção de mundo, essa visão de mundo, essa consciência social, esse senso comum, é produto das formas de produção capitalista. Então, a nossa educação, o nosso direito, a nossa religiosidade, os nossos afetos são expressões disso. Se são expressões disso, como que isso quebra? Como que isso entra em conflito? Como que isso entra em contradição? Bom, bem-vindos a algo que é tanto objetivo como subjetivo ao mesmo tempo. As pessoas vão viver contradições da existência humana sob a forma mercantil. Só que, se não ocorrer um momento da quebra do ideal, ou seja, do elemento em que a civilização vai se deparar com situações que ela precisa pensar o mundo, ou seja, um momento teórico, essa concepção como categoria da contradição não volta para a realidade na forma de ação objetiva. Essa é a famosa unidade entre teoria e prática. Vejam, o Marx não fala em identidade. Uma concepção a partir de Hegel, ou mais empobrecida ainda, que tem muito, né, hoje em dia, principalmente na área de educação,
que é um idealismo populista disfarçado de progressista, de esquerdista, é que parece que é só a ideia aparecer para as pessoas, portanto, é só fazer um monte de cursinho, é só fazer uma educação libertadora, emancipatória, que as pessoas vão sair fazendo revolução. Tá errado isso. Tá errado isso. Tem uma frase do Florestan Fernandes que é muito difundida, que fala assim, façam a revolução nas escolas que o povo a fará nas ruas. Só que pegam só essa frase do Florestan e esquece que tem um parágrafo inteiro dele, antes e depois, que ele diz o seguinte, só que isso não é uma regra. Na Rússia, não teve revolução nas escolas e teve revolução nas ruas. Em Cuba, não teve revolução nas escolas e teve na rua. Por quê? Porque eu estou tratando, diz o Florestan, é uma educação da classe, é uma educação na perspectiva dos trabalhadores. Então, não podemos confundir educação revolucionária com educação escolar. São coisas muito diferentes. A Neide sabe bem disso. Está pesquisando um bocado de tempo isso. Só que boa parte da esquerda ainda projeta esse equívoco teórico de concepção em ações táticas e estratégicas cotidianamente. Quando Marx está nos apresentando que o Estado precisa ser tomado, ele vai chamar isso lá em 72 de ditadura do proletariado, o que assusta as pessoas. O Marx disse, vocês querem saber, o Marx não, o Engels, numa introdução ao Manifesto Comunista, ele diz assim, vocês querem saber o que é a ditadura do proletariado? Olhem para a Comuna. A Comuna de Paris foi a tomada do Estado, e o Estado não é o governo, não é o executivo, não é ganhar a prefeitura da cidade, o governo do Estado, a presidência da República. O Estado é o conjunto da máquina do Estado, principalmente o elemento armado, as polícias, o exército. Segundo, a magistratura, os juízes, as prisões. E aí vai as escolas, os meios de comunicação, os meios de transporte. Então, o Estado é este conjunto de instituições que funciona para que o capital possa acumular privadamente. Se sabemos que está difícil fazer revolução, porque ela é expressão dessa subjetividade objetivada a partir das relações capitalistas, ela é necessária. Por que ela é necessária? Porque morre gente todo dia. Porque as pessoas estão se matando por pedaços de ossos. O capitalismo não nasceu para produzir a existência das pessoas, ele nasceu para produzir a sua própria existência enquanto ser social capitalista. E isso significa acumulação privada, isso significa tirar o sangue dos trabalhadores para produzir a vida do capital. O erro de boa parte dessas outras estratégias é não se aperceber dessa nova forma histórica. Então, é acreditar que a história vai continuar de forma progressiva em direção à liberdade. Se o capital tira sua vida de cada crise, não adianta ficarmos aguardando uma crise catastrófica para que ela abra uma janela revolucionária para só então acontecer a revolução. O que nos cabe, então, Ricardo? Bem, primeira coisa que nos cabe, você fica rindo, vocês riem aí do outro lado, né? O que nos cabe? A primeira coisa é entendermos a lógica do nosso inimigo. A lógica do funcionamento do capital. O primeiro passo é apropriarmos em total e absoluto do conjunto das variáveis que fazem o ser do capital funcionar. Então, é o valor de uso, o valor de troca, o valor, a força de trabalho como mercadoria, é o dinheiro, são os ciclos do capital, as rotações do capital, é entender a crise do capital. A crise do capital como seu momento de renascimento, como a fênix, que se queima para nascer ainda maior e mais forte. Um dos principais equívocos da esquerda planetária é achar que a crise vai abrir uma situação revolucionária e que basta se preparar para que quando isso aconteça. São os torcedores da crise catastrófica, né?
associação dos defensores de que a crise catastrófica seja cada vez maior, porque daí vai abrir uma janela. Está errado isso. A história do século XX demonstrou que isso está errado, tanto do ponto de vista teórico, como do ponto de vista político, como do ponto de vista tático. O que nos cabe, então? O que nos cabe é entender isso. Para entender isso, nós precisamos fazer com nossa classe. É preciso fazer essa compreensão das dimensões objetivas e subjetivas do funcionamento do capital na escola, do funcionamento objetivo e subjetivo do capital no sindicato, nos partidos, nas associações de bairro, nos grêmios estudantis, nos DCS. Então, isso precisa, na discussão de raça, na discussão de gênero, na discussão da questão nacional, é preciso verificar como que a determinação global e real do capital subverte qualquer particularidade de luta emancipatória. Portanto, isso nos coloca a dimensão da totalidade da revolução, que só pode ser e deve ser internacional. Esse futuro ainda pulsa de forma muito, vamos dizer assim, embrionária. Mas a gente já sabe caminhos que não pode trilhar. E eu acho que em momentos de transição, e o bacana é que nós, agora, no século XXI, com as internet da vida, temos possibilidades de beber os erros da história de forma muito mais rápida, de forma muito mais ampla. Então, o Hegel viveu um período de transições históricas, e ele conseguiu sintetizar isso numa certa concepção, numa certa filosofia da história que cumpriu um papel, e foi muito importante para aprendizados. A esquerda também acha que tem que jogar tudo fora quem não é dos seus, né? Esquece que o Marx estudou o Hegel, o Smith, o Ricardo, o Sesmondi, e os outros. A gente tem que estudar como que o mundo funciona. E ao fazer isso, nesses vários lugares, a gente vai desenvolver as nossas compreensões sobre as particularidades da luta política, da luta sindical, da luta emancipatória, nestes tempos de determinação global e total do capital. Isso implica em pensar aspectos de manutenção financeira, aspectos de pedagogia, de didática, aspectos organizativos, aspectos de defesa e autodefesa, portanto, o elemento militar, elementos do direito das normas, o que pode, o que não pode entre nós, como superar a forma mercantil de produção, por causa dos erros cometidos pela União Soviética, os erros cometidos pela China até hoje, os erros cometidos por Cuba, por que não transita, quais são os impedimentos. Então, a boa notícia, já que eu dei várias más notícias, a boa notícia é que isso é necessário. Ela é possível, ela é difícil, mas ela é necessária. Ela é necessária não nesse sentido de uma esperança vã e simplista que também na educação é bastante presente. Não, a gente precisa ter esperança, tá difícil agora, mas se a gente tiver esperança, se a gente esperançar, as coisas vão funcionar. Tem que tomar cuidado, porque essa esperança pode ficar acoplada àquela filosofia da história que eu dizia antes, que ao agir simplesmente pela prática, eu vou libertar o mundo disso que está impedindo a humanidade de caminhar na direção que ela sempre quis ir. A concepção meio teleológica da liberdade. Porque erra em avaliar a materialidade do capital, que é muito mais poderosa e muito mais determinadora do que qualquer esperançar. Então, acho que isso entre nós precisa ser criticado, observado, entendido, mas superado. E superar pelo quê? Bom, agora é que vem a parte do poema, né? O Brecht é um dos que fala: não esperem nenhuma resposta, senão a sua. Nossa classe vai precisar produzir. Por quê? Porque ela precisa, porque nós estamos sendo liquidados. Só que isso não vai se dar de forma espontânea, muito menos de forma ingênua. Então, bem-vindos a uma exigência para a revolução, que é a exigência teórico-prática. E eu coloco o teórico antes, porque se não resolvermos a forma
teórica de se apropriar do real para compreender o nosso inimigo de dentro para fora, nós não conseguiremos fazer a parte prática. Ou digo melhor, conseguiremos fazer, só que sem orientação. Portanto, vamos ficar mais 100, 200 ou 300 anos num praticismo que pode, como tem acontecido, não nos levar em direção à emancipação e à liberdade. As pessoas dizem, é muito importante a prática, é verdade. Só que se ela estiver esvaziada de uma compreensão correta da verdade histórica, portanto, de uma apropriação concreta, objetiva e subjetiva do ser do capital, nós não caminharíamos em direção correta. Como diz outro camarada do nosso grupo, que é o Dalton Luiz, né? Ele fala assim, não importa muito a velocidade, mas a gente tem que acertar a direção em que caminhar. Nem sempre vai ser na velocidade que a gente quer, que a gente gostaria, mas se você estiver na direção correta, aí as outras coisas vão ser necessárias, mas podem caminhar. Como vem, as coisas são complexas, são difíceis, são possíveis, porque outros lugares no mundo, no século XIX, no século XX, no século XXI, conseguiram espaços políticos para a libertação. Então, revoluções aconteceram, podem continuar acontecendo, mas as que aconteceram só aconteceram porque fizeram este exercício. Porque tem nelas e nas suas experiências esse momento teórico-prático, essa reinvenção, conseguiram captar as universalidades do movimento do capital nas suas particularidades nacionais, sociais, históricas, tanto a Rússia como a China, como Cuba, como o Vietnã, como mesmo o Chile, né, com as suas derrotas, mas posteriores, mas que tem um momento de ascensão ao poder e de possibilidade. A questão é que isso nem sempre se dá de forma tão racional. Como já usei bastante do tempo de vocês e deixei algumas preocupações minhas, eu vou terminar essa nossa fala e o ciclo de estudos de vocês com algo não tão racional, mas objetivo e fundamental, que é a poesia. Acho que ela pode nos ajudar em determinados momentos de maior desespero, de maior melancolia, a perceber que a humanidade que resta em nós cabe como ação. É uma ação teórico-política, é uma ação teórico-prática, é uma ação crítica, radicalmente material, para a gente poder degustar esse futuro transformado, esse futuro revolucionário que a gente pode atuar, vivenciar e experimentar desde já. Diz o nosso nobre Carlos Drummond de Andrade que a noite dissolve os homens. A noite desceu. Que noite? Já não enxergo meus irmãos, e nem tampouco os rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu, nas casas, nas ruas onde se combate, nos campos desfalecidos. A noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança. Os suspiros acusam a presença escura que paralisa os guerreiros. E o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências. A noite dissolve os homens. Diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias. Apagou os almirantes cintilantes nas suas fardas. À noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão. Mas, Aurora, entretanto, Aurora, eu te diviso, ainda tímida, inexperiente das luzes que vai acender e dos bens que repartirás com todos nós. Sob o úmido véu de raivas, de queixas, de humilhações, adivinho-te que sobes, vapor róseo, expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se decompõe ao contato de teus dedos frios, que ainda se não modelaram, mas que avançam na escuridão, como um sinal verde e peremptório. Minha fadiga encontrará em ti o teu termo,
Minha carne estremece na certeza da tua vinda. O suor é um óleo suave. As mãos dos sobreviventes se enlaçam. Os corpos hirtos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão, simples e macio. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas da antemanhã, e o sangue que escorre hoje é doce, de tão necessário para colorir tuas pálidas faces. Aurora. A revolução é possível, mas ela é necessária. Agradeço muito vocês, na pessoa da Neide, hoje aqui comigo. Espero ter trazido as boas e as más notícias para a nossa reflexão como educadores, como pensadores, como sujeitos comprometidos com essa tarefa não tão simples que é mudar o mundo. Um beijão para vocês. Neide. Muito obrigada, Ricardo. Nossa, que fala maravilhosa. Acho que você fez uma síntese, né? A partir de tudo que a gente vem discutindo aí, acho que a gente fecha com chave de ouro esse ciclo. Agradecemos imensamente, Ricardo, por socializar e partilhar com a gente, né, tantas reflexões aí amadurecidas, resultado de muitos estudos, muitas discussões, né, que o grupo aí vem sempre fazendo, e você também, né, pela tua trajetória, tua militância, né. O Ricardo não é só um professor, né, mas é também um militante extremamente ativo, e tudo isso se reflete na tua fala, né, Ricardo? Muito obrigada. Bom, claro, a gente está encerrando aqui, não dá para colocar um ponto final na discussão, como vocês viram, acho que ficou bem claro hoje com a fala do Ricardo, a gente não deu aqui respostas, né? Até porque elas não são simples, elas não existem, mas acho que a gente apontou, né, caminhos e desafios que a nossa classe trabalhadora tem adiante para dar conta de todos os problemas que não são exclusivamente educacionais, né, não são familiares, não são partidários. Então, acho que isso ficou bem claro em todas as falas, o enorme desafio que a gente tem pela frente. Então, a gente espera que esse ciclo de formação política tenha servido como ponto de partida para que vocês reflitam sobre a atuação profissional enquanto educadores, né? Tendo em vista que esse é um curso direcionado para educadores, mas que a gente principalmente consiga refletir qual é a nossa função e como a gente pode contribuir nessa tarefa revolucionária tão necessária mediante essa sociedade que a gente está vivendo, né? Então, é isso que fica, né, desse encerramento. Eu queria aproveitar, então, e agradecer a todos os nossos parceiros, especialmente a professora Alessandra Wiebe, que, junto à CAI, da Universidade Estadual de Maringá, proporcionou esse momento para a gente, auxiliou na organização, na estruturação do projeto, e que deu essa possibilidade, então, que a gente trouxesse discussões tão fundamentais para todos nós, né, que acho que todos nós aprendemos muito em todo esse processo, né? Então, agradecemos as outras universidades parceiras também, Unespar, de Paranavaí, a Unicentro e a UEPG, assim como os colegas e camaradas aí que auxiliaram e colaboraram imensamente nessas discussões, tá? Um abraço a todos, fiquem bem, e que essa luta, né, não tenha sido e não seja, né, em vão, que a gente possa, de fato, acreditar que é possível mudar. Não é uma certeza, mas é uma possibilidade. E como nós somos seres históricos, essa possibilidade está aberta. Então, vamos dar nossa contribuição, né? Fiquem bem, um abraço a todos e até breve. Até logo. Tchau, tchau.